Você acorda e antes de orar já mergulha no celular. Ouve uma crítica e passa o dia ruminando. Chega cansada e explode. Isso tudo acontece porque você está deixando brechas abertas, mas Pedro vem e muda tudo. Hoje, no nosso devocional de número 138, seguimos com o tema Quando a vigilância protege a alma, e o trecho bíblico que nos guia de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Pedro escreve essas palavras para cristãos que estavam vivendo fora da zona de conforto. Eram comunidades atravessando perseguição, medo, instabilidade e desgaste emocional. Então, quando ele diz, estejam alertas e fiquem vigiando, ele não está usando linguagem exagerada, ele está falando de sobrevivência espiritual. Naquele mundo, a imagem do leão era muito forte. Todo mundo entendia o que ela queria dizer. Perigo, ataque, ameaça, vulnerabilidade. Então, ele usa essa figura para mostrar que a vida espiritual não pode ser vivida no automático. Há momentos em que o maior risco não é o barulho externo, é a distração interna. Pedro está dizendo que nem toda batalha chega fazendo alarde. Muitas vezes, ela entra pela distração, pelo cansaço e pela falta de vigilância. Você reparou que Pedro não manda entrar em pânico? Ele manda vigiar. Porque vigilância espiritual não é viver assustada, é viver consciente. É perceber o que está tentando ocupar a sua mente, enfraquecer a sua fé e bagunçar seu coração. O inimigo aqui aparece como alguém que procura quem possa devorar. Isso mostra uma coisa séria. Ele procura brechas. Procura ambientes internos desprotegidos, procura mente cansada, coração ferido, fé negligenciada e alma sem atenção. E isso tudo é muito real, porque quase ninguém desaba de uma vez. Normalmente começa pequeno. Uma mentira repetida na mente, uma comparação que parece inofensiva, uma mágoa que vai ficando, um hábito que enfraquece a paz, uma distração que vai roubando a intimidade com Deus, um impulso alimentado demais e confrontado de menos. Aí o ambiente espiritual muitas vezes começa antes do caos visual. Ele começa no que você deixa crescer por dentro. E aqui entra também uma proteção mental. Quando a pessoa está sob estresse, cansada ou emocionalmente sobrecarregada, ela fica mais fácil reagir ao impulso, acreditar em qualquer pensamento e perder discernimento. Por isso, a vigilância é tão importante. Ela ajuda a mente a não entregar o volante para o medo, para a raiva, para a culpa ou para a confusão. Vigiar é perceber. Isso que estou pensando é verdade ou só pânico? Isso que estou alimentando me fortalece ou me enfraquece? Essa reação vem da paz de Deus ou do meu esgotamento? Vigiar não é deixar qualquer voz morar dentro de você. E esse texto ainda faz tanto sentido nos dias de hoje, porque a nossa geração vive cansada e distraída ao mesmo tempo. Isso aparece na família, quando pequenas tensões vão se acumulando até virar um ambiente pesado. Isso aparece no casamento, quando o distanciamento começa em detalhes e ninguém trata. Também aparece no trabalho, quando a pressão drena tanto que a pessoa já responde no automático. Aparece nas redes sociais, quando a comparação, a ansiedade e o ruído entram sem pedir licença, e também na nossa vida emocional, quando pensamentos de insuficiência, medo e culpa começam a se repetir como se fossem verdade. Vem comigo nesses exemplos reais. Imagina, você acorda e antes mesmo de orar ou respirar, já mergulha no celular e sua mente começa o dia sendo atacada por urgência, notícia ruim e comparação. Imagina, você ouve uma crítica pequena e passa o resto do dia ruminando aquilo. Pensa, você chega em casa cansada, alguém fala atravessado e o impulso é explodir, sem perceber que você está mais vulnerável do que normalmente estaria. Imagina, você começa a se afastar de Deus não por rebeldia aberta, mas por excesso de correria, distração e desgaste. Imagina, você alimenta um conteúdo, uma conversa ou um hábito que vai secando sua paz,
mas continuo abrindo a porta para isso. E é exatamente aí que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ganha força. O leão ruge, mas nem todo o rugido precisa virar domínio sobre sua mente. Você pode vigiar, você pode filtrar, você pode interromper ciclos, você pode voltar para a presença de Deus antes que a confusão cresça. E isso vale muito na vida prática. Sabe, desligar o celular um pouco antes de dormir para proteger a sua mente. Não responder mensagens importantes no auge da irritação. Perceber que o corpo cansado precisa de pausa para não virar terreno fácil para o desânimo. Identificar pessoas, ambientes e conteúdos que roubam sua clareza espiritual. Criar pequenos hábitos de oração ao longo do dia, em vez de só correr para Deus quando tudo já está explodindo. Vigilância é cuidado santo com o que entra, com o que fica e com o que cresce dentro de você. Esse trecho bíblico ele conversa muito com a lei da correspondência. Porque essa lei ela nos lembra que o interior e o exterior se refletem. Quando a mente está desprotegida, isso aparece na fala, nas escolhas, nas relações e na forma como a pessoa atravessa a pressão. Mas quando o interior é guardado, o exterior começa a responder com mais firmeza. E Pedro está falando exatamente disso. Se a alma vive vulnerável à mentira, o comportamento vai sentir. Se a alma é fortalecida na verdade, na oração e na vigilância, a vida também sente. Quem guarda o interior não elimina toda a batalha, mas enfrenta a batalha de um lugar muito mais firme. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então você já sabe, pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa vigiar hoje? É na família? Talvez as palavras estejam saindo mais no impulso do que na paz. É no seu trabalho? Talvez a pressão esteja drenando a sua clareza e sua paciência. Ou quem sabe na sua vida interior. Talvez você esteja deixando pensamentos mentirosos ocuparem espaço demais. Qual tem sido a maior brecha ultimamente? Cansaço acumulado? Comparação constante? Raiva guardada? Distração espiritual? Ansiedade com o futuro ou hábitos que enfraquecem sua mente e sua fé? E se você levasse esse trecho bíblico a sério essa semana, o que mudaria na sua vida? Você protegeria melhor o início e o fim do seu dia? Faria pausas antes de reagir no impulso? Quem sabe transformaria a vigilância em hábito e não em improviso. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, eu vivi atenta ao que entrava na minha mente ou deixei a distração decidir por mim. O nosso exercício de hoje recebeu o nome de fechar brechas, fortalecer a vigilância. São 7 minutos para identificar onde você está mais vulnerável e recolocar sua mente e seu coração debaixo do cuidado de Deus. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à brecha, então escreva e complete. Hoje, a área em que mais preciso vigiar é. Seja honesta com a sua resposta. Segundo, reconheça o que precisa ser protegido, então escreva e complete. Se eu quiser permanecer firme e eu preciso, eu vou te dar alguns exemplos, mas você usa o que é real na sua vida, tá? Se eu quiser permanecer firme, eu preciso guardar melhor meus pensamentos. Se eu quiser permanecer firme, eu preciso filtrar o que estou consumindo. Se eu quiser permanecer firme, eu preciso não alimentar o que enfraquece minha paz. Se eu quiser permanecer firme, eu preciso voltar a orar com mais constância. Se eu quiser permanecer firme, eu preciso parar de normalizar o que vem roubando minha clareza espiritual. E terceira e última parte do exercício. Coloca um gesto simples de vigilância para hoje. Porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte, você vai continuar escrevendo, completando, mas vai se pôr em ação também. A frase é a seguinte. Antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te ajudar com 3 exemplos, mas usa o que é verdade na sua vida. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um pensamento que não combina com a verdade de Deus. Antes de terminar o dia, eu vou reduzir um ruído que vem drenando a minha mente. Antes de terminar o dia, eu vou separar alguns minutos para orar e realinhar meu coração.
Eu elaborei esse exercício para tentar te ajudar a não viver exposta, mas vigilante. Não viver assustada, mas fortalecida em Deus. Agora me deixa te conhecer um pouco melhor. Coloca aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais precisa vigiar hoje. Aquela onde a distração está ganhando? E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você deixa entrar, mais você perde o controle? Então desabafa aqui, você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o exercício, porque esse devocional aqui, ele não termina no amém, não. Ele só termina quando você decide que merece proteger a sua mente. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, o futuro de Deus consolou o presente. E hoje você aprende que a vigilância protege a alma. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver deixando o que é errado entrar e precisar voltar a vigiar. Respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor, eu te entrego a minha mente, meu coração e tudo que tem tentado me enfraquecer por dentro. Tu sabes onde estou mais cansada, onde estou mais vulnerável e onde a distração tem tentado abrir espaço. Tu conheces os pensamentos que vêm me visitar, os impulsos que me pressionam e as áreas em que eu preciso vigiar melhor. Hoje eu te peço, Senhor, me dá discernimento, me dá sobriedade, me dá firmeza. Ensina-me a perceber o que não vem de ti. Ajuda-me a fechar brechas que eu vinha deixando aberta. Fortalece a minha alma para que eu não viva no automático, mas em atenção santa diante da tua presença. E que eu não seja governada pelo medo, pela confusão ou pelo desgaste. Que eu seja guardada pela tua verdade. E que mesmo no meio do combate, meu coração permaneça firme, lúcido e cheio de paz em nome de Jesus. Amém.